Na Neoquímica Arena, o jogo é às 9 da noite, jogo que você vai acompanhar aqui no Sport TV, aquela super transmissão em 4K, imagem de altíssima qualidade para vocês. Aquela que melhora o Paulo Nunes? Não, piora na verdade. Melhora o Mansur. O Mansur melhora. E logo depois estaremos aqui com troca de passes, com toda a repercussão desse super clássico para vocês, entre dois times aí que vivem um momento de não muitas alegrias, né? O Corinthians eliminado da Copa Sul-Americana, né? Na semifinal da competição. O Flamengo que não ganhou nada em 2023, está sem treinador, na expectativa da contratação de Tite, né? Há quem diga que esse anúncio pode acontecer nos próximos dias. Há ainda algumas pendências, né? Entre o treinador e o Flamengo, mas há uma expectativa grande dentro da Gávea de que o Tite possa ser anunciado como técnico do Flamengo nos próximos dias. Vamos colocar a provável escalação do Corinthians, né? O que será o Corinthians de Mano Menezes para esse jogo contra o Flamengo, né? A eliminação foi na terça-feira, Mano Menezes teve alguns dias para treinar a equipe e vale dizer o seguinte, ele não tem nenhum desfalque para esse jogo, tem o elenco todo à disposição. Pode escalar o que ele achar que deve aí nesse jogo contra o Flamengo, em termos de qualidade. O Cássio no gol, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Fábio Santos ou Bidu na lateral esquerda, Gabriel Moscardo, Maicon, Matias Rojas, aí a dúvida entre o Renato Augusto e o Juliano. Isso sempre vale lembrar por causa da questão física, né? Como teve um jogo na terça-feira, né? E Renato, Fábio são jogadores que têm uma idade mais avançada, há um cuidado um pouco especial. Mas não estão machucados, estão à disposição, relacionados. Gabriel Moscardo, Maicon, Matias Rojas, Renato Augusto, Juliano e Wesley na ponta esquerda. Yuri Alberto no ataque. Como é que você imagina que vai ser a reação do Corinthians pós-eliminação, Alex? É uma eliminação que eu não digo que seja traumática pela condição, né? Já não havia uma expectativa muito grande em torno da classificação do Corinthians pelo retrospecto recente, pelo que o Corinthians vem ou não vem jogando nos últimos jogos. Acho que o resultado foi o mais dentro do esperado, com a passagem do Fortaleza. Hoje um time mais organizado que o Corinthians. Mas como é que fica para você que foi jogador o clima interno? Há um sentimento de obrigação de vitória, obrigação de uma resposta, apesar do trabalho muito recente do Mano Menezes, Alex? Naturalmente, a obrigação da resposta ela existe, né? Pelo torcedor e para eles mesmos, porque eles vivem naturalmente um ambiente que eles também não gostam. E às vezes acontece isso nos elencos durante o ano, de algumas coisas não andarem bem, de alguns momentos o resultado também não vir, de você não conseguir encaixar essa engrenagem e às vezes essa troca de treinador ela se faz necessária, né, em alguns momentos. E o Mano tendo alguns dias para treinar, Felipe Gonza, eu acredito que ajuda muito, de repente, ele conseguir buscar um equilíbrio para que o Corinthians naturalmente não sofra tantos gols, não sofra tantos ameaços, não jogue de uma maneira marcando que seja mais alto, médio ou mais baixo, mas sofrendo como foram alguns jogos. Isso para o atleta também é desconfortável, né? Então, eu acredito que esse momento com essa obrigação, não sendo, eu concordo contigo, apesar de ter sido o último objetivo, fora a Copa do Brasil, do ano, de uma busca de título, que naturalmente seria importante sempre para todo mundo, só que o Brasileirão também seguiria pedindo pontuação, para não ficar nessa zona de desconforto, que eu acredito que o Corinthians tenha time para sair, mas precisa vencer o quanto antes e, naturalmente, esse jogo com o Flamengo é algo que pode te projetar. Pelo que os nossos companheiros do GE estão publicando, Gonza, os trabalhos do Mano têm sido no sentido, nesses últimos dias, de fazer com que o Corinthians tenha um pouco mais a bola, um time um pouco mais compacto. Algo que tem pesado muito contra o Corinthians é a questão da organização, né? De ter um pouco mais do controle do jogo. O Corinthians tem muita dificuldade em ter o controle do jogo. Normalmente, ele é controlado mais pelo adversário do que tem o domínio do jogo. Pouco tempo para ver resultado já logo no jogo de sábado. Mas o fato de jogar em casa talvez ajude nessa questão, né? E nesse início de trabalho do Mano. O Corinthians, naturalmente, ele joga muito mais seguro quando joga em Itaquera, né? A presença da torcida, enfim, as referências do estádio, você jogar na tua casa, o Corinthians se fortalece muito. Mas, de fato, talvez esse jogo contra o Flamengo não seja o melhor jogo para você tentar controlar a partida, porque você tem um adversário que
embora esteja... Aliás, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, eles vêm vivendo de recomeços, né? Eles agora estão os dois estão no momento aí de recomeçar e quase sempre, principalmente no caso do Corinthians, recomeçar do zero. Mas mesmo com o Flamengo não estando ali no melhor momento, mas é um time que, pela característica dos jogadores, principalmente se eles botar como... a gente tem especulado aí que poderia jogar até com Everton Ribeiro e Arrascaeta, é um time que gosta de controlar o jogo, é um time que gosta de ter a bola. Pode estar faltando articulação, pode estar faltando aquela letalidade que o time já teve em outros momentos, mas não é o grande jogo para o Corinthians ter o controle. E... O Mano vai ter algum trabalho, se ele realmente quer transformar o Corinthians nesse time mais propositivo, também por conta da característica. Uma coisa é quando o Corinthians joga com o Renato, né, em boas condições. Outra coisa é quando ele tinha o Roger Guedes, que por mais que fosse um jogador de velocidade, mas era um cara que controlava a bola, prendia a bola um pouco mais no campo de ataque. Com esse perfil de jogadores, enfim... E pelo fato também da defesa do Corinthians ser uma defesa já com jogadores mais veteranos e que tem sofrido muito justamente com esse espaçamento que tinha na época do Vanderlei, não sei se o Corinthians vai conseguir ainda, com esse pouco tempo de trabalho do Mano, sair para o jogo, tentar se impor, por mais que jogue em casa, mas eu acho que contra o Flamengo, eu acho que é um jogo para ele esperar um pouquinho mais, tentar achar o Renato Augusto, que é um cara que se desmarca muito, costuma receber sempre livre, e tentar uma bola espetada ali para o próprio Yuri Alberto, que não está num momento bom, mas enfim, tentar eventualmente soltar os laterais, mas eu acho que o Corinthians vai, não digo ficar o tempo todo atrás, mas não vai sair para atacar o Flamengo. Não, mas o jogo em casa, naturalmente, ele traz realmente algo. O problema do Corinthians também tem sido fora, né? Como a gente falou aqui do Fluminense, do Grêmio, que tem tido essas dificuldades. O que o Corinthians precisa, além de posicionamento, é ter comportamentos para poder ajudar essa linha defensiva. E não é por causa só da idade deles, é que toda a linha defensiva, se ele não tiver essa ajuda... Um exemplo, Maicon e Moscardo, que tem saúde, tem inteligência, tem qualidade, só que, meu filho, se os caras da beirada não conseguir posicionar certinho e alguns comportamentos de pressionar a bola, ajustado, todo o setor acaba realmente sofrendo um pouco mais. Esse é o grande desafio que eu vejo. Você sabe, Alex, eu estava pensando numa das perguntas que foram feitas ao Mano na entrevista, até do nosso companheiro Rodrigo Vessone, né? Um cara super competente lá do site Meu Timão. Ele perguntou para o Mano e citou os dados do Corinthians nessa temporada. O Corinthians teve 5 treinadores, 3 preparadores físicos diferentes, né? Com estilo de treinar diferente, preparações diferentes, 9 auxiliares, né? Técnicos. Então é muita informação para a cabeça de qualquer jogador. Quanto isso interfere e atrapalha ao longo da temporada, Alex, sendo que acabou o Corinthians de trocar de novo a sua comissão? Eu acho que é assim, se a gente for olhar, o Vanderlei ele também tentou simplificar as coisas. Não vamos nem falar em complicar ou simplificar, mas o simplificar do sentido realmente de eu poder organizar de trás para frente. O Mano tem essa característica também com a experiência que tem o Vanderlei, que ainda é mais experiente, de realmente tentar fortalecer esse sistema, porque o sistema de marcação, aí que eu falo, não adianta, não interessa se ele é mais alto ou mais baixo, só que eu preciso e posso pressionar de qualquer maneira. Eu posso ser um pouco mais indigesto para o adversário de qualquer maneira. Então, eu acredito que por mais informações que eles tiveram, tem um maior problema que às vezes essa carga física, porque hoje em dia também... esses poucos dias de treino que o Mano teve, você não recupera algo que foi feito, né, ao longo do ano, porque um machuca, destreina, retreina e fica naquela coisa. E, ao mesmo tempo, eu acho que o Mano ele tem essa sabedoria para poder encaixar as peças certas, acalmar um pouco isso, para poder deixar um pouco mais junto, porque se seguir jogando espaçado, aí não tem treinador novo, não tem preparo físico, não tem nada. O sofrimento ele acaba sendo muito grande, né, cara? E por isso também o resultado fica mais difícil de ver. E vamos dar uma olhada então, para você ver como vai ser difícil o trabalho do Mano, principalmente nas 2 próximas rodadas, porque a gente tem aí a relação dos jogos do Corinthians nesse mês de outubro, né? A gente está começando o mês de outubro e a gente preparou aqui uma ilustração para vocês com os jogos de outubro de praticamente todas as equipes aí do Campeonato Brasileiro ou dos jogos que vão acontecer nesse final de semana. Olha só. Amanhã, então, Corinthians e Flamengo. Depois, o Corinthians vem ao Maracanã jogar contra o Fluminense. Só isso, hein? Aí tem Corinthians e América Mineiro na Neoquímica Arena. Depois sai para jogar com o Cuiabá, que tem sido um adversário difícil lá na Arena Pantanal.
e depois um clássico contra o Santos com o adversário ainda a definir. Não é uma sequência fácil, né? Principalmente esses 2 primeiros jogos são bastante complicados aí para esse início de trabalho de Mano Menezes no Corinthians. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo. Flamengo do Mário Jorge, né? Que não é o Lobo Zagallo, é o Mário Jorge, que é auxiliar lá da comissão técnica do Flamengo. É o Lobinho. O Lobinho. Se fosse o Mário Jorge Lobo Zagallo, o Corinthians estaria com mais dificuldade. O Mário Jorge é o interino aí até a definição do novo treinador. Vai com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, até aí nenhuma mudança, né? Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, aí já tem uma mudança, né? A entrada do Everton Ribeiro desde o início do jogo e a volta do Arrascaeta, que também não jogou a última partida. No ataque, Pedro e Bruno Henrique. Se a gente for olhar a escalação, é uma ótima escalação, é um ótimo time de futebol. A grande questão, Gonza, é a organização desse time. Se a gente vai conseguir ver talvez um time um pouco mais leve em campo, com a saída do Sampaoli, se é verdade realmente que a relação entre jogadores e treinador não era boa, quem sabe os caras já estejam um pouco mais leves, uma semana sem notícias ruins, né? Porque o Flamengo vinha de um clima de ebulição, né? Tremendo. É verdade que ainda não conseguiu confirmar a contratação do novo técnico, mas imagina-se, na teoria, um time, já que o problema era o Sampaoli, como muita gente diz, um time um pouco mais leve já nesse jogo. Eu tenho ali algumas dúvidas se o problema era só o Sampaoli. O Sampaoli que, sem dúvida nenhuma, não conseguiu colocar em prática as suas ideias, não houve ali um casamento, né, uma empatia dele com o elenco, e ele também não fez muita questão de melhorar isso. Mas os problemas do Flamengo são mais complexos, inclusive fora de campo, né? Acho que a gestão o comando do futebol do Flamengo tem muitos problemas. Mas se a gente for pegar só ali o campo, o Flamengo já com o Mário Jorge e já sem o Sampaoli, ele venceu o Bahia com muita dificuldade, jogando no Maracanã, o Bahia com uma situação difícil na tabela. Então eu acho que o Flamengo, se há alguma esperança do Flamengo melhorar no curto prazo, e tentar aí uma arrancada na reta final do campeonato, pelo menos para conseguir se manter na Libertadores, é a chegada do Tite. O Tite é um treinador que atingiu um nível que ele é capaz de rearrumar esse time do Flamengo em pouco tempo. Mas, por enquanto, o que o Flamengo vai ter que fazer é, até por conta dessa formação aí, com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique, né? Esse quarteto ali do quinteto que conquistou tanto, está faltando só o Gabigol, mas esse quarteto tem uma memória de jogar junto, né? Tem um toque de bola muito refinado, aquela questão de controlar o jogo, e vai ter que ser em cima disso que o time vai jogar. O time vai tentar envolver o Corinthians com esse conhecimento do que cada companheiro é capaz de fazer e qual o movimento que vai fazer, mas agora a questão de entrosamento. E não acho que a simples saída do São Paulo vai transformar o elenco numa euforia ou numa motivação a ponto do time se transformar. É que assim, quando você tem muito talento do jeito que tem, e aí que eu falo que a exigência do Corinthians, principalmente, do Matias Rojas, quem jogar pela beirada, se for o Wesley ou quem for, com o Renato e o próprio Yuri, às vezes é melhor você não marcar os zagueiros, mas você fechar muito bem aqui. É muito talento, são 5 jogadores muito talentosos, que mesmo eles jogando a meia boca, eles vão te causar problema. Eles só não vão causar problema com equipes que conseguem marcar bem, Felipe, concorda? Sim. E às vezes, se você não consegue marcar bem um time desse do Flamengo, animicamente você ganha confiança no jogo, né? Mesmo jogando fora de casa. Esse time, por característica, causa sim muitos danos para esse momento hoje do Corinthians, para aquele nível que a princípio eles estavam jogando. Então por isso esses jogadores, tanto a linha de trás quanto os 2 volantes, vai precisar de muita ajuda. Tem uma questão, não sei se você concorda, Alex, que no caso do Corinthians, né, em cima dessa questão de você conseguir parar esse talento do Flamengo. Tem uma coisa que eu não consigo entender o que está acontecendo, porque onde foi que se perdeu o Fausto Vera? Porque eu acho que o Fausto Vera é um jogador que ele, quando ele chegou, quando ele, enfim, foi titular ali durante um bom tempo, ele dava marcação, ele dava consistência defensiva, e ele, com a bola no pé, tinha saída de bola, tinha virada de jogo, né? Ele é um cara que, se ele tivesse ali
reintegrado, ou sei lá por que ele não joga, ele ajudaria muito. Muito bom jogador. Mas ali o Teve um problema de lesão também, né? Tem problema de lesão, mas ele tem uma situação pessoal. Isso é um fato que a gente não precisa abrir, mas acabou se perdendo ele por esses problemas e é uma perca grande, porque ele realmente tem a jovialidade, ele tem jogo, ele marca bem, ele joga bem. Desde quando ele chegou, Sim. eu via como uma baita contratação, então ele poderia estar agregando muito nesse time. Do lado do Flamengo, o quanto o jogador sente essa expectativa da contratação iminente de um treinador, ainda mais de um treinador do peso do Tite, né? Um cara com o currículo que ele tem, o último treinador da seleção brasileira. Os jogadores são meio alienados, não se ligam muito nisso ou tem uma certa ansiedade sempre quando acontece? fica. Eles falam que não, a gente fala que não quando está ali dentro, mas fica na ansiedade, principalmente um treinador desse tamanho do Tite, né? Mas cara? a minha questão causa em campo algum impacto? Não, eu acho que não. O impacto que pode causar Seja é positivo. positivo ou negativo? Eu acho que positivo, porque e o Tite ele tem um perfil que se acabar acontecendo, a chegada dele, a eloquência dele, a maneira dele falar, ele é um motivador nato, né? O Muricy não gosta dessa palavra, mas eu acho que o ser humano ele tem maneiras. Não é porque ele ganha bem, que joga num grande clube, que não precisa. Esse time do Flamengo está mostrando que às vezes você se desliga um pouco, mas para trazer, você precisa às vezes ter alguém que tem um conteúdo diferente. Mas traz algo para positivo, porque os caras também querem mostrar. Eles querem ter algo para aquele cara que for o Eu estou dizendo treinador. até antes do Tite assumir, por exemplo, para esse jogo já, contra o Corinthians. Eu acho que positivo. O jogador sente alguma coisa, falando, não, pô, o cara vai chegar aí, se a gente não mostrar... Tem essa questão ou não? Eu falo que tem, porque quando o Tite foi chegar no Inter em 2008, que ele estava naquele momento que ele ficou um tempo sem trabalhar, o último time acho que tinha sido o Atlético Mineiro, o momento dele não era bom. A gente já ficou ansioso porque a gente tinha curiosidade de conhecer o Tite. Imagina o Tite hoje, depois de 2 Copas do Mundo, com tudo isso, né? Com todas as E conquistas. sendo um treinador que desse elenco do Flamengo, ele já convocou Gabigol. Ele levou Pedro para a Copa do Mundo. Convocou 11 jogadores Entendeu? para a Exatamente. seleção brasileira desse atual elenco do Flamengo. Até jogadores que hoje estão completamente escanteados, como o Cebolinha. O Cebolinha com o Tite na Copa América foi protagonista. Então, sempre fica uma esperança de que ele possa ou motivar os jogadores, achar melhores posições, melhor posicionamento, melhor maneira de jogar. É para um convívio, galera. mais gostoso. Isso aí isso realmente aí. é positivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui os confrontos do Flamengo nesse mês de outubro. Olha só, além de Corinthians e Flamengo amanhã na Neoquímica Arena, 9 da noite, com transmissão do Sport TV, os próximos jogos do Flamengo são esses aí, olha. Cruzeiro no Mineirão na quinta-feira, às 7 da noite. Depois tem Flamengo e Vasco, clássico no Maracanã, dia 22. Depois é o Grêmio, lá na Arena, em Porto Alegre. E Bragantino no Maracanã. Que tabela do Flamengo nas próximas 5 rodadas, hein? Jogos bastante complicados aí para o próximo treinador, caso seja realmente o Tite. Se ele assumir depois da data FIFA, né? Ou na data FIFA, estão dizendo que é isso que vai acontecer, que ele assume para tentar pegar alguns dias aí, aproveitar esses dias da data FIFA para treinar o time. Se realmente for isso, terá uma tarefa dura.